Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Começando mais um programa Desafios e Soluções, hoje estudando o livro Momentos de Felicidade. Vamos tirar um capítulo desse livro e estudar. O capítulo se chama Insegurança e Medo. Como você se sente em relação a estes temas? Algumas pessoas ficam tão paralisadas com os medos que não fazem nada, não vão atrás das suas realizações ou em atender às questões da sua vida. E a insegurança também, quantas vezes nós renunciamos uma promoção, uma oportunidade de fazer uma palestra ou de apresentar um trabalho no centro onde nós frequentamos e não fazemos por conta da insegurança. Então, nós vamos ver aqui o que a benfeitora traz para nós, as suas reflexões espirituais das regiões mais elevadas do planeta, como que a benfeitora esclarece estas questões que fazem parte da nossa trajetória. Vocês vejam, se você vai estudar psicologia, eles vão mostrar as origens da ansiedade, do medo, nos nossos períodos primitivos, onde, para salvaguardar as nossas vidas, nós tínhamos que, às vezes, fugir dos animais predadores, não é? E também da nossa comunidade, por invasão de outros povos, guerreiros, etc. Então, o medo, de alguma forma, ele é uma proteção para o indivíduo buscar se precaver contra perigos. Agora, quando o medo se torna paralisante, tem alguma coisa errada. Ele já extrapolou o seu trabalho conosco. Ele tem a finalidade de nos ajudar. A insegurança também decorre do medo, o medo de enfrentar uma situação. A falta de confiança, a falta de segurança em si mesmo. Então, vamos entrar no capítulo para entender melhor. Olha só. O homem é as suas memórias, o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social e educacional. Aqui já tem muito material para nós degustarmos, apreciarmos, para entender muitas coisas que acontecem conosco. Olha só, o homem é suas memórias. Quais são as suas memórias? São memórias amargas, tristes, de omissão, de escapatória, de fuga diante das coisas? Ou são memórias de enfrentamento, de amizade, memórias de sociabilidade, de esforço pessoal, de conquistas boas? Então, veja bem, vamos exemplificar de forma bem simples. Se você presencia um acidente desagradável, aquilo fica impregnado em nossa memória, no momento, principalmente a memória atual, e causa uma repulsa, um mal-estar, um descontentamento, uma tristeza. É uma memória desagradável. Ao contrário disso, se você presencia uma cena bonita, uma cena edificante, você fica embevecido, enlevado, otimista, esperançoso. Por exemplo, acontecimentos dentro da nossa casa ou do trabalho, quando são favoráveis, nós ficamos motivados. Então, olha só a colocação, o homem e as suas memórias. E a psicologia positiva vem falando que nós estamos muito direcionados, muito focados nos acontecimentos desagradáveis da vida e da sociedade. Obviamente, o indivíduo, quando se põe a refletir sobre essas situações amargurosas, ele sofre, ele se perturba, ele se limita, né? Então, nós precisamos aprender a fazer memórias positivas.
Você está diante de uma situação, houve uma discussão com dois colegas de trabalho. Tá bom. Você foca somente aquela discussão ou você procura tirar do que houve alguma lição boa, positiva? O que tem de bom lá que pode ser focado para que você não guarde somente a memória negativa? Gente, nós como protagonistas, como autores do nosso progresso espiritual, nós precisamos fazer escolhas adequadas, escolhas construtivas, edificantes, que nos fortalecem. Se você fica o tempo todo lembrando da briga que seu pai e sua mãe teve em determinado período da vida, onde houve xingamentos, acusações, deboches, você fica lembrando disso, você vai ficar triste, amargurado, desesperançado, não acreditando que coisas boas possam acontecer em sua vida. Quer dizer, então, que eu devo negar aquela memória? Não é negar, é racionalizar. Aquilo já aconteceu, já passou, a vida não se resume naquela briga. A vida tem outras questões mais importantes do que as brigas e os momentos saudáveis da sua mãe e do seu pai. Não importa qual seja, um sorriso que você recebeu de um ou de outro, uma brincadeira que um fez com um ou com o outro, positiva, guarda estas memórias positivas e não as amarguras, as difíceis, as angustiosas. Olha só, o homem é sua memória. Então, se a sua vida está um problema, está difícil de ser levado, custoso, né? É muito custoso, é muito difícil. Que memórias você tem guardado? Por que não começar a aprender as boas memórias? Por exemplo, que memória? Esta que eu citei dos seus pais em determinadas brincadeiras, um sorriso, você está andando na rua, uma casa que tem uma pintura que te chama a atenção, a gentileza que uma pessoa se comporta diante da outra, uma simpatia, um sorriso. Vamos guardar as coisas boas e vamos racionalizar as negativas. O somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente. O somatório. Nós temos mais memórias tristes, desagradáveis ou memórias construtivas, positivas, otimistas. Qual é esta somatória? É interessante, né? Porque aí nós começamos a entender que a característica da personalidade problemática ou saudável não é uma característica que vem do corpo, que vem das influências sociais, que vem da genética. São decorrentes das atitudes do indivíduo, das escolhas que ele faz. Então muda tudo. Nós não podemos dizer que somos azarados ou sortudos. Nós somos a somatória do que fazemos. O azarado é a somatória das negatividades que ele arranja para a sua vida. O sortudo é resultado das escolhas positivas que ele faz. Então, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social e educacional. É isso que eu guardo dentro de mim. Se eu, ao longo do tempo, eu vou aprendendo a ser uma pessoa lícita, sempre fazendo as coisas corretas, cordial, amistoso, eu estou exercitando aqui a minha capacidade moral, comportamento moral. Se eu sou uma pessoa de fácil amizade, de boa relação com os outros, eu sou uma pessoa sociável, desenvolvi bastante essa característica. A minha educação, o que eu aprendi dentro de casa, o que eu aprendi na escola, como que eu me comporto. Essas memórias constituem-lhe o que convém e o que não é lícito realizar. Essas memórias. Então, por exemplo, eu posso expressar uma agressividade, uma ironia, uma briga. Eu posso, de repente, entrar
neste comportamento, como se diz atualmente, nessa vibe, né? Eu entro nesta onda, mas aí eu me contenho e falo, não, espera aí, não, isso não é bom. Não é o que eu quero para mim. Eu não quero ser tratado desse modo pelos outros, então eu devo tratar os outros bem. Diz aqui, memórias constituem o que convém e o que não é lícito. O que convém? Ser sociável, ser amistoso, ser tolerante, compreender o outro. Tudo isso é resultado da somatória das minhas experiências. Não é que eu sou um robô obedecendo às minhas memórias. As minhas memórias são os meus patrimônios, as minhas conquistas, né? Se eu aprendi a tolerar uma provocação, isto é um aprendizado meu, é uma conquista, é uma qualidade. Quando aparecer a provocação, eu tenho a capacidade, a habilidade de tolerar, de entender e não de brigar, de sair no braço. É uma conquista minha, né? E assim nós vamos nos tornando cada vez mais expertos em várias áreas. Você pensa, muitas das nossas qualidades são treinadas, exercitadas há séculos. Há quantos séculos nós experimentamos o papel de pai, o papel de mãe? Quantas vezes nós somos pais e mães, filhos, tios, avós, vocês, amigos, vocês vejam, são papéis atribuídos às relações pessoais. Quanto tempo nós exercitamos o papel de filhos dos nossos pais e de irmãos dos nossos irmãos? São papéis que são exercitados e formam vínculos. Quando eu convivo com meu irmão, com minha irmã, 10 anos, 20 anos, nós desenvolvemos vínculos, afeto, um quer ajudar o outro, um quer estar junto do outro porque é gostoso, é bom, e isso foi obtido através de muitas experiências, né? Imagina o pai e a mãe exercer esse papel, é um papel bastante que exige bastante responsabilidade. Você está educando uma consciência em evolução, está ajudando a corrigir alguns defeitos, ajudando a desenvolver qualidades, né? Como o próprio exemplo. Então, são papéis onde nós vamos aprendendo vários atributos e desenvolvendo qualidades de ajudar. Uma mãe, ela passa 30 anos cuidando dos filhos. Quando ela sai dessa experiência, os filhos já cresceram, a capacidade que ela tem de ajudar os outros é muito grande. Por quê? Porque ela treinou muito tempo isso. E nós estamos aprendendo a treinar várias qualidades. Concorrem para a libertação ou para a submissão aos códigos estabelecidos. Estes aprendizados, estas qualidades positivas e negativas que nós conquistamos, que propõem o correto e o errado, o moral e o legal, o consciente e o prejudicial. O que nós optamos em fazer? Olha só, vamos repetir. Concorrem estas conquistas para libertação ou submissão. Libertação, porque eu tenho conhecimentos de como a vida funciona. Eu tenho conhecimento das minhas capacidades, dos meus limites. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu posso ficar submisso a uma situação por conta das minhas culpas, dos meus erros, das minhas mazelas, que propõe o correto e o errado. Eu sei o que é correto. De repente, na empresa, eu recebo uma proposta de fraudar uma situação. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu posso cometer um deslize e ficar com a minha cabeça cheia de culpas, me atormentando o tempo todo. Eu já conheço essa história. Eu sei que quando eu faço uma coisa errada, eu fico em culpa, né? Ao mesmo tempo, eu sei que eu fico tranquilo e mais seguro, olha a segurança. Quando eu sou correto, eu tenho atitudes lícitas, né? Então, isso
fica dentro de mim como uma memória positiva, que me traz gratificação, que me traz uma boa imagem de mim mesmo. Eu não vou titubear, eu vou ser seguro diante das situações, que propõem o correto e o errado, o moral e o legal. O moral e o legal, o correto, o conveniente e o prejudicial. Vai dizer que a gente não sabe quando está fazendo uma coisa errada, né? Se você está na padaria, você está pagando o pão e ele te devolve um valor a mais, na hora você está vendo que está devolvendo um valor a mais. A consciência começa a trabalhar. E aí, aviso ou não aviso? Aviso ou não aviso? Depende da índole do indivíduo. O aproveitador, o imoral, ele vai esfregar as mãos de contentamento. Ih, ele está me devolvendo um valor a mais. Estou saindo com lucro. E a cabeça dele depois, como que fica? Né? Então, nós sabemos quando estamos fazendo coisas erradas ou certas. E isso vai ter um custo emocional, um custo em termos de lembrança. Toda vez que eu lembrar da situação, eu me acuso. Mesmo que eu ache que eu deveria pegar o dinheiro, porque eu tenho uma conduta desequilibrada e ilícita, a consciência acusa, mesmo que eu justifique. Ah, mas não fui eu que roubei, ele que me deu dinheiro a mais. A consciência acusa. Não adianta justificar, nós já temos ideia do que é certo e do que é errado. Face a tais impositivos, desencadeiam-se no seu comportamento as fobias. Opa! Aí nós começamos a aprender os resultados dessas ilicitudes, dessas atitudes incorretas e as suas consequências. Não adianta eu justificar. Não, eu posso dar mil justificativos. Ah, eu não tenho dinheiro, não fui eu que fiz isso, ele que está dando dinheiro a mais, eu não sou bobo, todo mundo faz isso. Ele vai dando várias justificativas. Não adianta. Pode ficar a vida toda se justificando. Vai haver acusação interna. A lei de Deus está dentro de nós. Graças a Deus, não é? Não é as leis dos homens. A gente tem ideia das leis dos homens, é claro. Estudamos, mas as leis de Deus estão dentro de nós. Voltemos. Face a tais impositivos, desencadeiam-se no seu comportamento as fobias. Olha que bênção, gente. Digamos que estes comportamentos que a Joana de Ângeles vai apresentar agora são instrumentos, são veículos de transformação, são dispositivos, eu acho que essa palavra ajuda mais, são dispositivos que nos ajudam a acertar, a não cometer o erro. Ora que eu estou diante da ilicitude, da imoralidade, aquele aparelho, ele é ligado àquele dispositivo e ele avisa, né? Através de um medo, de uma fobia, de uma insegurança. Então vamos lá. Face a tais impositivos, desencadeiam-se no seu comportamento as fobias, as ansiedades, as satisfações quando é correta, o bem ou o mal-estar. Ele sabe a luzinha vermelha do carro ou o computador de bordo que avisa, está faltando óleo, o freio está baixo, sabe? É isso. Então, aqui, a fobia, a ansiedade, a satisfação, o bem ou o mal-estar é o computador de bordo. Ele está avisando, está certo ou está errado. Quando eu estou sofrendo, esse sofrimento é decorrente de alguma coisa que eu fiz. Olha aí o nosso equipamento altamente sofisticado, o nosso psiquismo, a memória de bordo, avisando, né? Por que eu tenho sentimento de culpa? Do nada? Como assim do nada? Não aparece, não tem uma desordem interna e de repente lá dentro de mim vem uma insegurança, vem uma culpa. A culpa é uma constatação de uma coisa errada, é uma autoacusação, pisei na bola, fiz errado. Então, aqui ele está sinalizando, enquanto eu não arrumo esse computador de bordo,
Enquanto eu não resolvo esta culpa, ela fica me acusando. Você está errado, você não devia de fazer aquilo. E fica acusando. E chega uma hora que esta culpa gera um desequilíbrio. A pessoa perde o fio da meada. Além do que, a culpa é um dispositivo que favorece a obsessão espiritual. O indivíduo cai na auto-obsessão de se acusar e na alo-obsessão, a obsessão que vem de fora. O obsessor aproveita a ideia fixa de autoacusação e acusa mais ainda. Incrementa mais ainda a ideia, enchendo a cabeça do indivíduo de imagens perturbadoras. Muito bem. Nesse momento social, o medo assume avantajadas proporções, perturbando a liberdade pessoal e comunitária do indivíduo terrestre. Neste momento social, olha só, este livro ele foi escrito por Joana de Ângeles em 1996. Nós estamos pensando que está falando da pandemia atual, de tão atualizado que é a orientação espiritual. Então, neste momento social, o medo assume avantajadas proporções, perturbando a liberdade pessoal e comunitária do indivíduo terrestre. O medo da pandemia, o medo de que algum parente nosso seja contaminado, de que nós sejamos contaminados, de que não se encontre uma vacina, o medo de perder emprego, o medo de se aproximar das pessoas, estão aí acontecendo a todo momento. E este medo provoca um sofrimento no indivíduo, porque ele tem a impressão de que coisas ruins possam acontecer. Agora, olha só, procurando libertar-se desse terrível algoz que é o medo, as suas vítimas intentam descobrir-lhe as causas, as raízes que alimentam a sua proliferação. Qual é? Para você, quando se põe a refletir quais são os motivos dos seus medos, o que você pensa? Deixa eu deixar o computador aqui ligado para eu receber a notícia da Eliette. Deixa eu ver, assim dá a ideia de que está falando. Ah, tá, ok, entendi. Quais são as causas do seu medo? O que aconteceu com você? Que experiência que você teve que desencadeou esse medo, esse receio de que coisas ruins aconteçam com você? E aqui Joana de Ângeles apresenta, elenca alguns motivos. Todavia, esses são facilmente detectáveis, os motivos do medo. Estão constituídos pela insegurança gerada pela violência. Você sai na rua, você vê algumas pessoas que ficam com medo, com receio. Pelo desequilíbrio social vigente, desequilíbrio, não tem... Para algumas pessoas, nós estamos vivendo um caos sem retorno. Pela fragilidade da vida física. Nós estamos num corpo perecível que pode se transtornar, enfermar a qualquer momento. Saúde em deterioramento, deterioramento, não deu para entender aqui. Equilíbrio em dissolução. Afetividade sob ameaça. Afetividade sob ameaça. As cismas que nós temos com relação ao afeto. Merecemos ou não merecemos afeto? Damos ou não damos afeto? Afetividade ameaçada, receio de serem desvelados ao público, os receios, né? Os engodos e erros praticados às escondidas e, por fim, a presença invisível da morte. São uma série de situações que nós estamos afetos, nós estamos sujeitos, que vão provocar esses medos quase que onipresentes em nossa vida. Mais importante do que pensar e repensar as causas do medo é deixa eu repetir aqui. Mais importante do que
Pensar e repensar as causas do medo é a atitude saudável ante uma conduta existencial tranquila, pelo fruir cada momento em plenitude, sem memória do passado. Então, é uma atitude diferente. Em vez de ficar detido no medo e não só pensando qual é a causa desse medo, que nós citamos aí alguns motivos, mas ficar preso, focado, focalizado no medo. A proposta é o seguinte: mais importante do que pensar e repensar as causas do medo é a atitude saudável. Nós temos que buscar uma atitude saudável. Olha, o medo ele pode ser um aviso. Você pode ter medo de sair na rua à meia-noite, determinado lugar, depende do lugar que você mora. Medo de ser assaltado, de acontecer um acidente, é um medo razoável. É um medo aviso, precaução, né? Agora, durante o dia, a rua está movimentada, você ter medo de sair na rua já é um medo problemático. É um medo que atemoriza, que perturba, que não tem uma justificativa saudável, racional, né? É um medo que extrapola, que a gente pode pensar numa fobia de sair na rua. Então, pelo fluir cada momento em plenitude, sem memória do passado, evitando o padrão atemorizante, nem preocupações com o futuro, evitando o padrão atemorizante, exagerar nas reflexões em torno do medo. Ah, eu vou sair, vai acontecer coisas horríveis, a vida é difícil, não dá para confiar nas pessoas, as empresas querem roubar os empregados, a gente vive o tempo todo inseguro de andar na rua que vai acontecer alguma coisa. O indivíduo está problematizando a vida, os acontecimentos, né? Nós não estamos à mercê exclusivamente dos acontecimentos sociais. Existem as leis divinas que objetivam o nosso progresso. Acima dessas confusões sociais, dessas perturbações, as leis estão acima de tudo. A lei do progresso, da evolução, nós estamos progredindo incessantemente. E esse progresso entende também enfrentar situações adversas, difíceis, complicadas, exigindo usar esse aparato todo, esses instrumentos, essas qualidades que nós temos para resolver situações. E nesta resolução ou enfrentamento de situações difíceis, adversas, nós estamos incrementando as nossas capacidades cognitivas, afetivas, afeto, amor, e sociais, os nossos relacionamentos sociais. Muito bem. A existência humana deve transcender... Deixa eu só ver o tempo aqui, que eu estou preocupado com o tempo, 11h28. A existência humana deve transcorrer dentro de um esquema atemporal, fora do tempo. Sem passado, sem futuro, nem interminável presente. É um treino para a nossa condição de espíritos imortais. Porque o corpo tem a sua temporalidade, tem o seu tempo, né, de existir. Então, olha só. A existência humana deve transcorrer dentro de um esquema atemporal. Não viver preso ao passado, não viver detido somente no presente e nem se projetar no futuro fugindo do presente. Olha só. Sem passado, sem futuro, no interminável presente. Interminável presente. Eu lembro de uma palavra que eu ouvia muito no estudo da filosofia oriental, do grande presente, o eterno presente. A vida é sempre presente, é sempre presente. Esse momento se transforma em passado
à medida que nós vivemos ele. O futuro é aquilo que nós pensamos que vai acontecer, mas é sempre presente. O passado e o futuro, eles são atravessados pelo presente. Sempre é presente, sempre é agora. Então, por exemplo, é claro que, assim, em termos didáticos, nós podemos idealizar uma coisa no futuro. Eu quero me formar em tal área no futuro. É uma questão didática. Mas é sempre presente. Sempre presente. Nós estamos vivendo o agora eterno. Daqui a 5 anos, quando você se formar, é o presente. É no presente que vai acontecer isso. Não está acontecendo nada lá no futuro. Porque o futuro é um desdobramento do presente. Muita filosofia? O Hermínio Miranda tem um livro chamado alguma coisa, o título com o tempo. É muito bacana ele desenvolver este tema entre passado, presente e futuro. Muito bacana, Hermínio Miranda. Agora eu não lembro direito o nome do livro, mas consultando os livros dele, você vai ver lá alguma coisa falando sobre tempo. Não transfiras para depois a execução de tarefas ou decisões nenhumas. Quando vai acontecer a nossa cura, o nosso equilíbrio? Daqui a 2 anos, depois de fazer terapia, eu quero estar melhor. Vai ser sempre no presente. Eu começo a trabalhar a minha mudança agora. Não é daqui a 2 anos que eu vou ter uma atitude equilibrada, destituída do valor presente. A minha conduta equilibrada lá na frente é decorrência da minha atitude no agora. No agora. Olha só. Não transfiras para depois a execução de tarefas ou decisões nenhumas. É agora. O que eu posso fazer agora? Não é? O equilíbrio eu começo a exercitar agora. Bom, eu sou cismado com determinada ideia. Eu sou cismado de que as pessoas me perseguem na empresa. Eu tenho que trabalhar isso agora. Não é amanhã. Amanhã é o hoje que passou um tempo, que a pessoa não aproveitou no presente. Toma atitude natural do momento e age conforme as circunstâncias, as possibilidades. A nossa atitude diante da vida é agora. Eu tenho medo de sair na rua. Eu não posso projetar. Bom, a semana que vem eu vou me encher de coragem e vou sair na rua. Eu tenho que fazer isso agora. Eu vou sair, vou experimentar sair na rua agora. Vou até o portão e volto. Está acontecendo agora. Toma atitude natural do momento e age conforme as circunstâncias, as possibilidades, dentro do que for possível. Cada instante vive-o totalmente sem aguardar o que virá ou lamentar o que se foi. É agora. Quando você toma um café, você não deixa o sabor para amanhã. Amanhã eu saboreio. Não. Eu estou bebendo agora. É agora o meu contato com o café. É neste momento que eu vou sentir o sabor, que eu vou degustar, que eu vou desfrutar deste gosto agora, não é amanhã. A psicologia fala da procrastinação, é o adiamento de alguma coisa. Amanhã eu faço, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu me aposentar, sempre depois de alguma coisa. É agora. O que eu posso fazer agora? Assim como eu saboreio o café neste momento, eu experimento também a experiência.
Eu fui até o portão, consegui vencer um pouco o meu medo. Eu fui até o portão. Eu vou guardar a memória, eu sou esforçado, consegui ir até o portão. Eu tenho força de vontade. A minha força de vontade foi executada agora. Agora aconteceu. Descobrirás que assim agindo, sem constrições, nem pressas ou postergações, te sentirás interiormente livre, livre. Pois que somente em liberdade o medo desaparece. Eu tenho a liberdade de ir lá fora no portão e voltar. Eu escolhi isso. Eu escolho não ficar pensando no xingamento que a pessoa teve comigo. Eu escolho, não vou ficar pensando naquele lixo mental. No lixo mental, não estou falando de pessoa. Eu escolho, eu tenho a liberdade para isso. Então, descobrirás que assim, agindo, sem constrições nem pressas, sem ficar preso, sem pressas ou postergações, sem empurrar para a frente, te sentirás interiormente livre. Eu não fico preso naquilo pode, não pode, segundo os padrões dos outros. Não aguardes nem busques a liberdade. Não aguardes nem busques a liberdade. Olha essa colocação que interessante. Realiza-a na consciência plena. Viver essa liberdade na consciência plena. Que age de forma responsável e tranquila os sentimentos. Age de forma responsável e tranquila os sentimentos. É viver ela agora. Você pode ter uma ideia na cabeça de que alguém falou para você. Você nunca vai sair disso. E você tem a liberdade de pensar, o quê? Eu não vou sair disso, eu vou sair disso. Eu não vou ficar preso nesta colocação. Uma profecia de um pai ou de uma mãe lá na infância. Você vai ser o burro da família. O ignorante da família. Faltam 8 minutos. Obrigado, Eliette. Parece uma hipnose, né, essa palavra. Não, eu vou dar a volta por cima. Eu tenho liberdade de transpor isso. O medo desfigura e entorpece a realidade. Desfigura, parece uma coisa amedrontadora, ameaçadora. Agiganta e avoluma insignificâncias. Uma coisa pequena se torna uma coisa imensa, absurda, de difícil. Produzindo fantasmas onde apenas suspeitas se apresentam. É a cabeça da pessoa, ela começa a ver ameaça em tudo, achando que o mundo está conspirando contra ela. É a cabeça. São os medos que nós precisamos trabalhar, medos oriundos das experiências infantis, dos problemas sociais que foram citados aqui. Nós temos que ter esse enfrentamento, esse medo tem paralisado as nossas realizações, as nossas buscas, a nossa liberdade de expressão. É responsável pela ansiedade, esse medo. Medo de perder isso ou aquilo, sem dar-se conta que somente se perde o que se não tem. Só se perde o que não se tem, porque aquilo não tem importância se faltar. A ação consciente, eu sei o que eu estou fazendo. Prolongando-se pelo fio das horas, constantemente estando ligado. A Gestalt terapia tem essa proposta de presentificação. Por exemplo, agora estou ciente que eu estou sentado nessa cadeira. Eu sinto o meu corpo nessa cadeira, eu estou com o livro na mão, eu sei que pessoas estão escutando, eu estou ciente disso.
Eu não tenho lapsos de consciência, eu não tenho cortes. Eu estou consciente de que está se aproximando a hora do almoço, que eu vou almoçar. Eu estou ciente de tudo que está acontecendo nesse momento. De vez em quando é importante fazer esse exercício para se situar, para exercitar a consciência. Então, a ação consciente, prolongando-se pelo fio das horas, anula o medo, por não facultar a medida do comportamento nas memórias pessoais e sociais. Por não facultar a medida do comportamento nas memórias pessoais e sociais. Ficar detido nessas memórias. Deixa eu ver o nosso tempo. E Joana de Ângeles faz citação aqui. Simão Pedro, por medo dos poderosos do seu tempo, negou o amigo que o amava. Negou o amigo que o amava. E a quem amava também. Por medo dos poderosos. Quantas vezes nós negamos uma palavra, uma ideia, um conceito, por causa do outro, do que o outro vai dizer, do medo da reprovação da pessoa. Quem é esta pessoa no nosso processo evolutivo? Por que eu vou me omitir por causa dela? Daqui a pouco ela sai da minha vida e eu fico preso a uma ideia ou deixei de fazer alguma coisa por causa dela. Quem é ela? Não estou desmerecendo a pessoa. Eu estou resolvendo um problema psicológico meu. Quantas vezes eu me apago por causa dos outros? Eu me omito, eu me isento, eu fujo por causa do que o outro vai pensar. Eu tenho a minha história de vida, milhares de séculos, trabalhando para a realização do eu, para a constituição do eu, e de repente eu jogo fora isso por causa de alguém? Agora, se for uma ideia positiva, construtiva, eu vou pensar, obviamente. Faltam 4 minutos, Eliette. Muito obrigado. Sim. Judas, por medo que ele não levasse a cabo os compromissos assumidos, vendeu o benfeitor. Os beneficiários das mãos misericordiosas de Jesus, por medo, se omitiram quando ele foi levado ao sublime holocausto. Agora faltam 3. Pilatos, por medo, indeciso e pusilânime, lavou as mãos quanto à vida do justo. E Anás, Caifás, a turba malta com medo do homem livre, que era Jesus, resolveram crucificá-lo através do hediondo e covarde conciliábulo da própria miséria moral que os caracterizava. Ele, porém, não teve medo, enfrentou a situação. Pensa e busca-o, Jesus, libertando-te do medo e seguindo-o, em consciência tranquila, mediante cujo comportamento te sentirás pleno em harmonia. Ele é o modelo do homem integral. Ele é a meta que devemos alcançar, né? No processo de evolução, ele é o nosso modelo da pessoa mais perfeita que passou pelo planeta. Vamos seguir Jesus. Vamos aprender a vencer os nossos medos, as nossas dificuldades, os nossos tormentos. Quanto tempo isso tem consumido a nossa vida, as nossas realizações? Quantos projetos bacanas, legais, construtivos poderíamos levar avante se nós superássemos esses medos, essas restrições que causamos às nossas vidas? Vamos aprender a ver as coisas boas, legais da vida, leituras edificantes, programas, filmes construtivos, conversas agradáveis, o desenvolvimento da simpatia, a aceitação de que estamos na Terra para evoluir, abençoar a Terra como uma escola abençoada de crescimento pessoal. Bem, o nosso tempo já está terminando. O livro que estudamos foi Momento de Felicidade, está aqui.
do Divaldo Pereira Franco, médium, pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Tenha uma boa reflexão, aproveite bem a sua reencarnação, sabendo que está aqui para progredir. Tudo que está acontecendo faz parte do programa de evolução. Vamos aproveitar para melhorar. Obrigado a todos, boa semana e até a próxima semana. Você acompanhou Desafios e Soluções.